estarei comentando hoje sobre a obra literária de Jorge Amado, Capitães da Areia. Conta a história de um grupo de mais de 100 meninos de rua, habitados ali na cidade de Salvador, Bahia, onde desde crianças estão na criminalidade. Eles são espertos, inteligentes, deitam-se com mulheres, levam uma vida adulta. Eles fumam, bebem e só apenas 40 deles dormem juntos no mesmo lugar, chamado de trapiche. Um armazém caído aos pedaços no cais. São chamados de Capitães da Areia, pois o cais é o seu quartel-general. O protagonista principal dessa obra é o grupo em si. O Jorge Amado traz no livro o contrário do determinismo social, ou seja, algumas pessoas conseguem se recuperar. Esse livro é um romance proletário, um livro que fala sobre a infância abandonada. É extremamente descritível e de denúncia que faz parte da primeira fase de Jorge Amado. Foi publicado em 1937, ano do Estado Novo, era Vargas, ditadura de Vargas. O livro, inclusive, ele foi queimado em praças públicas. Tanto é que, inclusive, tem uma entrevista de Jorge Amado bem velhinho, dizendo: o meu livro foi queimado e com ata, ou seja, além dele ser queimado, ele foi registrado. Foram mais de 800 exemplares destruídos e aqueles que sobraram foram tirados das livrarias. Jorge Amado é da segunda fase do modernismo de 1930 a 45, que faz parte do regionalismo. A segunda fase do autor começa em 58 com a publicação de Gabriela Cravo e Canela e Dona Flor Seus Dois Maridos, que é uma fase menos panfletada, diferente deste livro aqui, que tem como personagens mais rasos e em sua maioria mulher. São eróticos e retrata muito mais a Bahia. O narrador é onisciente. As crianças são alegorias do comunismo, tem uma justiça social entre si. Jorge Amado foi integrante do PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, e que dizem as más línguas que, quando se candidatou para deputado federal, ele fez um projeto de lei que defendia que queria liberdade religiosa. É o que acontece também com os capitães, também tem esse livre-arbítrio entre religiões. A história começa com uma série de matérias contando sobre o assalto dos capitães de areia numa casa. Logo em seguida vem uma carta do policial militar e do juizado de menores, culpando uns aos outros pela responsabilidade dos meninos de rua. E em seguida tem uma carta de uma mãe de uma criança que já foi presa e esteve no reformatório. Ela dizia mais ou menos assim: eu preferia que o meu filho estivesse o Capitães de América, nos Capitães da Areia, do que no reformatório, porque eles são tratados como escravos. Isso é horrível, é péssimo, não desejo a ninguém. E aí, complementando, ela diz também assim: se vocês querem uma prova, fale para o padre. O José Pedro, ele já trabalhou lá e sabe como é. E tem outra também: vocês podem ir lá a qualquer hora, mas vá sem avisar, para vocês verem como é terrível a situação de lá. Aí depois tem uma carta do chefe do reformatório dizendo que não deu bola para a carta da mãe, pois ela é só mais qualquer uma do povo. E já o padre, ele diz assim: esse padre ele é terrível, ele é mau, ele manipula a cabeça das crianças. Mas a verdade não é nada disso. E ele até diz assim: eu convido vocês, jornalistas, a virem até o reformatório, porém, no dia que nós colocarmos, vá numa segunda-feira, somente nas segundas-feiras podemos abrir para vocês. As cidades os perseguem, os jornais os detonam, são poucos aqueles que têm a audácia e a coragem de ajudá-los. Entre eles estão o padre José Pedro, que tenta os acobertá-lo e regenerá-los. Temos o militante João de Adão, que busca despertá-los à luta política. Temos também o querido de Deus,
que é um capoeirista e os contrata para trabalhos escusos. E também temos a mãe de santo Dona Ninha. São eles os poucos que estendem as mãos para esses meninos de rua. Tem uma parte muito importante desse livro, a única mais marcante assim que eu achei, que fala sobre as luzes do carrossel na página 63. É importante porque é o único momento da história inteira que eles podem ser quem eles são, crianças assim como qualquer outra. E sem contar que a liberdade para eles é muito mais importante que o conforto e qualquer outro bem. Esfomeados e de rua, evidentemente, eles procuravam afeto em alguém ou em alguma coisa, e eles encontraram em modos diferentes. Por exemplo, o Pirulito, ele queria ser padre, ele encontrou na religião que ele procurava. Tinha também o gato, que se encontrava nos braços da prostituta Dalva. Tínhamos também o Almírio Barandão, que se encontra nos braços um do outros. Havia o Sem Pernas, que não encontrou em nada e nem ninguém, porém no decorrer da história, ele encontra um cachorrinho e vira seu melhor amigo. E tínhamos o professor. Ele tinha esse apelido ironicamente que possa parecer, porque ele gostava muito de ler, desenhava, contava histórias para as crianças, apesar dele também ser uma. Esse era seu maior consolo. E tinha outros personagens que também tentavam sanar o carinho que suas mães nunca deram. Eles tinham uma regra que era muito importante, que era o seguinte: não podia roubar dentro do trapiche. Eles tinham que respeitar as propriedades um dos outros, ou caso acontecesse isso, o Pedro Bala, o líder, deveria expulsar o cidadão, porque o companheirismo lá é essencial. Pedro Bala é como uma bala, como já diz o nome. Ele é justo, rápido e ganha a liderança dos capitães numa briga com o antigo líder, o Caboclo Raimundo. Ele ganha uma cicatriz que mostra o quão ágil ele é, mesmo sendo o menor. Ele representa a justiça e o comunismo. Ele é muito ativo, ele sabia planejar trabalhos muito bem, ele sabia tratar com os outros e nos olhos e na voz ele tinha uma autoridade de chefe. E ele descobre também que o seu pai era um líder socialista e morreu lutando pelos direitos do povo. Então, há um lirismo que entra no livro com o romance de Pedro Balidora, uma menina de 13 a quase seus 14 anos que perde seus pais e perde sua mãe com varíola. Ela acaba se tornando uma das primeiras capitães da areia feminina. Quando o professor e João Grande leva Dora para o trapiche, os meninos que estavam lá já pensam em estrupá-las. Aí causa um grande conflito, mas Dora acaba que sendo aceita. Ela também tem um irmão, que é o Zé Fuinha, que tem apenas 6 anos. A Dora, ela se torna mãe de uns, irmãs de outros e noiva de Pedro Bala. Ela participa de vários assaltos, ela costura a roupa dos meninos, ela cuida deles como se fosse uma mãe. Ela não é vista mais como uma prostituta, como todos pensavam quando viram ela. E com o passar do tempo, com os assaltos, ela acaba aqui sendo presa, ela fica doente e no final das contas ela morre. E Pedro Bala também, ele vai para um reformatório. Nesse reformatório, ele é muito maltratado, ele fica muitos dias sem comer, sem beber, morrendo praticamente, até que eles os levam para outro lugar cortar cana, onde tem vários outras crianças, assim como ele, sendo escravizadas por outros policiais que ficam por lá monitorando tudo, e um deles finge desmaio até que Pedro Bala dá o bote e os outros meninos também.
Pedro Bala, ele consegue escapar e volta ao Trapiche com seus amigos. Os destinos dos Capitães da Areia serão variados. Uns morrem de doença ou tiro, um vira artista como professor, o outro vira revolucionário como Pedro Bala e muitos insistem na via do crime. Uma das principais características da segunda fase do modernismo é uma nova postura artística, versos livres, poesia sintética, regionalismo, universalismo, nacionalismo e as ideias de 1922. Jorge Amado, de 1912 a 2001, filho de fazendeiro de cacau da Bahia, João Amado de Faria e Eulília Leal Amado, ele começou a trabalhar em jornais e a participar da vida literária. Casou-se em 1938 com Matilde, com que teve uma filha, se eu não me engano é a Lila, e ele formou-se pela Faculdade Nacional de Direito. E ele também já foi preso por pertencer à Aliança Libertadora Nacional, e que esteve junto, entre outros intelectuais, com Graciliano Ramos. Em 1937, ele publica Capitães da Areia, que retrata a vida de menores delinquentes da Bahia. Essa obra é apreendida pela censura que faz ao Estado Novo, e o Jorge Amado ele é preso novamente. Ele tem diversas obras, dentre elas, algumas que citarei, é O País do Carnaval, a primeira de 1931, em 1933 O Cacau, depois 1934 Suor, depois Jubiabá de 35, Mar Morto de 36 e Capitães da Areia de 37. Meu nome é Yasmin, sou do terceiro ano B e esse é um trabalho de português da Santa Maria.